Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, nos acompanhando. É sempre um prazer, uma grande alegria contar com a sua companhia aí do outro lado. Você que já acessou esse canal, chegou aqui para esse momento devocional, né? A gente todo dia estuda a Bíblia juntos aqui durante alguns minutos. Eu quero convidar você nesse momento a me fazer companhia em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje nós vamos ler dos versículos 32 ao 34 do capítulo 17. Nós estamos falando do discurso de Paulo em Atenas, o resultado daquele discurso dele, e eu quero que você observe comigo, 32 a 34 do capítulo 17. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos uma outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estavam Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e com eles outros mais. Quando Paulo terminou o seu sermão em Atenas, como eu disse, houve algumas reações e três reações foram registradas aqui na Bíblia. Eu quero pensar um pouquinho a partir de hoje com você sobre essas reações do seu sermão lá em Atenas. Em primeiro lugar, nós lemos no 32, diz que uns escarneceram. Naquela cidade, uma cidade refinada intelectualmente, humanamente falando, não é? Onde estavam ali as pessoas pensadoras, né? Os pensadores, os filósofos, as que eram julgadas ou consideradas como inteligentes, houve uma pungente zombaria quando o evangelho foi anunciado. Aquelas pessoas que se consideravam inteligentes, elas começaram a zombar quando Paulo anunciou o evangelho ali. Os gregos escarneciam da doutrina da ressurreição. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Então Paulo, quando pregou ali, diz a Bíblia que alguns escarneceram. Os atenienses, eles acreditavam naquele, a expressão é dualismo grego, ou seja, da matéria má e do espírito bom. Então eles diziam que o corpo acabou, mas a alma, ela continuava vivendo. Mas só que eles não criam na ressurreição, conforme a Bíblia nos diz. Para os gregos, o corpo é apenas uma prisão da alma, um cárcere medonho no qual nós somos libertos quando morremos. Por isso, quando eles ouviram Paulo falando sobre a ressurreição dos mortos, eles escarneceram. Eles não acreditavam na ressurreição. E lendo isso aqui e trazendo para os nossos dias, nós entendemos que hoje, ainda hoje, quando nós falamos sobre uma vida futura, sobre a ressurreição dos mortos, ainda hoje o escárnio é grande. A mensagem do evangelho, ela não é popular. Você ouve muitas pessoas dizendo: morreu, acabou. Ou o inferno é aqui mesmo. Ou isso é bobagem, não existe isso. Gonzales, em seu comentário, ele escrevendo sobre isso, ele alerta para o fato de que a verdadeira proclamação do evangelho não deve ser medida apenas por seus resultados, mas também e acima de tudo por sua fidelidade. A pregação do evangelho, ela não pode ser medida só pelos resultados, mas precisa ser medida pela fidelidade à palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, o que mais atrai as pessoas, o que mais gera números de pessoas, não são as igrejas que pregam o genuíno evangelho. Não são as igrejas que pregam a pura palavra de Deus, o evangelho simples da salvação em Cristo Jesus, perdão de pecados, vida de obediência. Não é isso que atrai a grande parte das pessoas, as grandes multidões. Você sabe o que eu estou dizendo. O que enche hoje, o que faz as massas se moverem,
são as chamadas igrejas da prosperidade, estão pregando riqueza material, são aquelas que pregam curas, milagres, campanhas e tantas coisas mais, mas que dificilmente, quase nunca falam sobre pecados, sobre perdão de pecados, sobre arrependimento, sobre salvação. Então, a fidelidade do Evangelho não pode ser medida pela quantidade de pessoas que se aderem, ou que aceitam, ou que gostam. Eu costumo dizer aqui onde nós congregamos, seria fácil encher um salão, bastava a gente colocar uma faixa bem grande na porta dizendo grande noite de curas e milagres, ou um profeta que vai revelar tudo. Ou então colocar ali, olha, venha buscar o seu milagre, você vai ficar próspero, você vai ficar rico, você não vai ter mais problema. Basta colocar isso. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas querem. Mas e a fidelidade com a palavra? Então, essa lição ela precisa ser pensada. Hoje há muita pregação bem sucedida, entre todas as aspas, mas de um evangelho falso. Mas aquele pregador arrasta multidões, onde ele vai é multidão de gente. Mas é o evangelho genuíno? Será que é realmente o que a Bíblia diz? Essas coisas precisam ser pensadas. De acordo com o entendimento moderno, um bom pregador é qualquer um que faz manobras para atrair multidões, independente do que é pregado. Pessoa carismática, pessoa famosa, pessoa, enfim, tantas coisas mais. Aqueles, porém, que juntam a igreja por causa do sucesso, não é para a verdade, né? Eles não estão ali por causa da verdade que é Cristo. Eles estão ali por causa de outros interesses. E sabe de uma coisa? Essas pessoas que chegam-se a Cristo interessadas em outras coisas, e não por Cristo, e não pelo Evangelho, e não por arrependimento de pecados, essas pessoas não suportam a perseguição. A gente lembra da parábola do semeador, não é? Não suportam a perseguição, não suportam as pressões deste mundo, e são as primeiras a desistir, a ir para um mundo do qual muitas vezes nem saíram, não é? Porque apenas adormeceram a consciência, entraram em uma igreja apenas para acalmar a consciência, mas nunca experimentaram uma nova vida. Então essas pessoas não suportam, não têm raízes, não crescem, não amadurecem, porque na verdade o erro está na essência, na base, nunca nasceram de novo. O Evangelho precisa ser pregado. Paulo, ele anuncia o Evangelho ali, não é? Ele não negociou a verdade para agradar ao auditório, é simpático com o público, não é que é antipático, mas colocou o dedo na ferida e conclamou ao arrependimento. Isso precisa ser falado, isso precisa ser lembrado. A gente, às vezes, prega o Evangelho com amor, com simpatia, mas não pode deixar de falar a verdade, não é? Falar sobre pecado, falar sobre arrependimento, sobre santidade, sobre obediência a Deus. Essas coisas precisam ser apresentadas. Às vezes, como aconteceu em Atenas, vamos sofrer escárnio, não é? Vamos passar por zombarias. E pessoas que vão criticar não vão acreditar. Mas isso não muda o fato, continua sendo a realidade. Que Deus possa nos ajudar a buscar o Evangelho pelo Evangelho, pela boa notícia do nascimento de Jesus como Senhor, como Salvador, aquele que veio para a cruz para ser o nosso mediador, não é? Para cumprir ali a obra da expiação dos nossos pecados e viver uma vida que honra e glorifica o nome dele. Deus possa te abençoar. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo. A gente segue falando sobre isso aqui no próximo encontro. Até lá, se assim o Senhor nos permitir.